família de Deus. Olá, meus irmãos. Esse é mais um devocional da Igreja Batista da Família em Higienópolis. Continuamos pensando sobre a questão do sofrimento na vida humana. Para aqueles que não creem em Deus, este é um grande argumento para rechaçar a existência de um Deus Criador, Todo-Poderoso e um Deus especialmente amoroso. A grande verdade é que o sofrimento ele só pode ser entendido também à luz da graça de Deus. Sim, Deus é soberano e faz aquilo que lhe apraz, ou permite aquilo que lhe apraz. Com certeza existem lições preciosas sempre por detrás do sofrimento, que nos levam justamente a uma dependência da pessoa de Deus. E nós vemos isso constantemente na história bíblica. Sofrimento e glória. Foi assim a vida do nosso Salvador. Sofrimento e glória. Em verdade, a glória deixou a sua glória, veio a este mundo, sofreu, morreu e voltou e foi glorificado. E não será diferente para nós cristãos, nós que conhecemos a Cristo Jesus como Salvador. Mas gostaria de falar um pouco a respeito da graça de Deus, porque nós somos dependentes e totalmente dependentes da graça de Deus, que é o favor imerecido, a dádiva que Ele nos dá para podermos suportar as aflições, para continuarmos crendo, perseverando na fé que temos nele. Tudo isso só pode ser alimentado com a graça de Deus. Por isso o sofrimento se torna parte da graça de Deus em nossas vidas. Gostaria de ler um trecho da Palavra de Deus no capítulo 12 do livro de 2 Coríntios, a carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Eu tenho aqui o versículo 9, que gostaria de considerar com os irmãos. Diz assim a Palavra de Deus: Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Esse é o contexto que Paulo está vivendo quando ele diz que Deus colocou um espinho na sua carne. Ele está falando de algum sofrimento e nós não sabemos pontuar exatamente o que seria este sofrimento que Paulo relata como espinho na carne. Pode ser uma necessidade, pode ser uma questão de saúde física, enfim, há muitas especulações quanto a isso. Mas, no entanto, é que Paulo está dizendo que ele sofria. E por isso mesmo, ele pode dizer que a graça de Cristo, a graça do próprio Deus, era suficiente para a sua vida. É tão interessante ele completar esta frase dizendo que, pois o poder de Cristo se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós entendemos que a nossa força humana, ela não é sobre-humana, nós não temos condições, nós não temos os recursos em nós mesmos. E exatamente quando entendemos isso, quando somos fracos, é que podemos ser fortes. Porque é a graça que nos alimenta, a graça que nos auxilia. E padecer estas lutas, estas tribulações ou passar por necessidades, podemos dizer que é a graça de Deus, porque Ele vai lapidando em nós o próprio caráter do seu Filho, o Senhor Jesus. Você já parou para pensar nisso? Você é alguém que já conhece a graça de Cristo em sua vida? A única maneira de poder receber dessa graça, em primeiro lugar, é entregar a sua vida a Cristo Jesus. Ele pagou o preço. Ele é o Salvador. Ele morreu na cruz e se tornou o nosso Redentor, dando-nos a esperança da vida eterna
Um dia estaremos para todo sempre com o nosso Deus. Tudo isso só é possível mediante a graça que foi oferecida a partir da obra dele ali na cruz do Calvário. E essa mesma graça que nos alimenta e nos encoraja a viver cada dia pela fé. Quero encerrar dizendo nas palavras do salmista, lá no Salmo 63, versículo 3. A palavra de Deus diz, o salmista fala o seguinte: porque a tua graça é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te louvam. Na NVI diz, por isso o teu amor é melhor do que a vida. Este é o amor hesed de Deus, o amor misericordioso, o amor leal de Deus para conosco. Isso nada mais é do que a graça do próprio Deus, para a minha vida e para a sua vida. Que você tenha um dia confiante na graça de Deus. Deus o abençoe.